Agora a gente vai falar um pouco sobre um outro transtorno, conhecido como transtorno bipolar do humor, ou simplesmente TAB, que é a sigla de transtorno de humor bipolar. Esse transtorno é chamado assim porque a pessoa apresenta alterações intensas de humor, polarizado, às vezes está muito eufórico e às vezes está muito deprimido. Por exemplo, ela altera períodos de euforia, irritabilidade, insônia, aceleração do pensamento, pensa muitas coisas ao mesmo tempo, né? Com períodos de desânimo, diminuição da atividade, ficar triste, e às vezes chega até ter e apresentar vontade de morrer. Em alguns casos, os dois tipos de alterações aparecem ao mesmo tempo, né? E, em geral, o portador de transtorno bipolar não tolera ser contrariado. Ele fica muito impaciente, irritado com as pessoas, fica valente em qualquer situação, pode ter dificuldade em realizar tarefas e atividades do dia a dia, porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E por conta desses comportamentos, ele fica mais propenso, por exemplo, né, a comprar coisas que não precisa, e aí tende a estourar a conta do banco, talão de cheque, né, se diverte mais, fica mais animadinho, tem vontade de namorar mais, principalmente quando está na chamada fase de mania ou euforia. Por outro lado, o oposto, se ele chora facilmente, fica demasiadamente cansado, triste, com vontade de morrer, ele perde o interesse por coisas que antes lhe davam prazer, por exemplo, futebol, ver novela, sente fadiga, perde a energia facilmente, tem insônia, e também diminui o interesse sexual, e principalmente ele apresenta uma visão negativa de si e de futuro, ele perde a expectativa de futuro, provavelmente ele esteja na fase de depressão. Eu gostaria que você abordasse agora os tratamentos que são possíveis nos casos de transtorno bipolar. Eu vou até antecipar um pouco, Coelho, uma colocação para os colegas, né? Essa carência, né? Existe até um nome de contratransferência, essa coisa toda, mas assim, o próprio psicólogo ele tem que estar num estado de alerta para não entrar na sedução do paciente. Porque eu tive um paciente que ele ligava para alguma coisa, horário, alguma coisa, ele dizia assim, aqui é o seu paciente preferido, aqui é o seu paciente mais bonito, aqui é o paciente que mais gosta de você. Eu digo, agora diga seu nome. Né? Então, esse é um alerta. O primeiro tratamento, eu acho, que é orientar, porque a questão da psicoeducação ela é muito grande, ela é muito importante. A família tem que entender. A família tem que entender. Eu costumo chamar a família e explicar, olha, o quadro é esse. A participação da família é importante, então, no tratamento. É importante. E houve um caso que eu precisei, na frente do paciente, dos dois filhos e de uma filha, eu disse para a esposa, você tire talão de cheque, cartão de crédito, tire tudo que ele possa utilizar para prejudicar a si próprio e a família. E esse foi um acordo que nós fizemos num momento, porque também fazer acordo não dá, porque ele oscila. Então a família vai ter que ter uma posição muito clara, muito objetiva. Com relação aos tratamentos, dependendo do grau de ciclagem, do grau de oscilação, o psiquiatra vai orientar uma medicação. Mas normalmente se trata com carbolítio, com estabilizadores de humor, que tem aí uma gama imensa, né, de remédios muito bons para essa oscilação. Então, com isso, a pessoa começa a estabilizar. Agora, ele não vai levar o tratamento para frente. Até porque ele não sabe como ele é, qual é o ponto de equilíbrio, e é muito chato. Né? Ele se sente muito sem glamour, sem aprovação, sem aquela coisa da sedução, a vida fica fácil, é muito chata, e
mas ele está seguro para não entrar na depressão. Então, muitas vezes, os médicos, a gente tem que trabalhar junto, né? Trabalham com um antidepressivo e com um estabilizador de humor. Por quê? Porque se der só um antidepressivo, ele vai sair do buraco e vai começar a ficar bem. Só que ele tem aquele ponto de flutuação normal, equilibrado. O que vai acontecer? Ele vem aqui com o antidepressivo, ele vai ficando bem, ele passa do ponto de equilíbrio e ele vai estourar na fase maníaca. Então, o que acontece? Precisa de um estabilizador para dizer, ó, daqui você não passa. Ou fica um pouco acima do tom, mas não chega naquele ponto. Porque como é que você vai fazer? Terapia, vai fazer uma análise, um processo de conscientização de uma pessoa que não tem o ponto de referência, não tem condição de fato trabalhar a consciência. Na fase depressiva é um pouco mais fácil, porque ele vai voltando da depressão e ali você, quando ele começa a melhorar, você tem condição de fazer uma reflexão. Quando ele partiu para a euforia, acabou. Ele larga o tratamento, ele deixa de tomar remédio. E por isso que a família tem que ter um controle mais firme nesses casos. Se a pessoa, provavelmente, como nós vimos, tem um processo obsessivo associado, ele também não vai mais para o centro espírita. Ou para a abordagem religiosa que ele tem. Né? Então é possível que em alguma denominação ele vai dizer que ele está com o demônio. Enfim, alguma coisa as religiões podem fazer, sim, podem fazer, aliás, um grande bem, mas essa é apenas uma parte. Porque se a pessoa não se reeducar, se o espírito não se reeduca, ele continua flutuando. Então, o que é o primeiro desafio que nós temos que entender que essa pessoa traga no projeto reencarnatório? O que ela já traz? A conquista do equilíbrio. E se não for um equilíbrio conquistado pela reflexão, que seja medicamentoso, o freio de algumas reflexões da terapia e um tratamento espiritual que vá contribuir para um assédio menor ou para nenhum assédio, se o tratamento for bem feito e concretizado, for concluído. O remédio auxilia nessas oscilações? Sim. Agora, tem que ser um medicamento controlado, com visitas constantes, com consultas constantes ao médico. O carbolítio, ele tem uma possibilidade muito grande, se a dosagem não for adequada, de provocar uma intoxicação. Então, às vezes, a gente tem paciente que vai até para uma UTI, porque está com o fígado comprometido. Tem outras questões de saúde que ficam comprometidas, mas auxilia. No entanto, tem uma outra gama de possibilidades de medicamentos que não tem esse grau de comprometimento. Aí a pessoa que tem esse problema, ou a família, mas ele não vai ficar dependente do remédio? Na realidade, não é uma questão de dependência, é uma questão de necessidade. Alguns medicamentos produzem dependência, sim. Não é o caso, necessariamente, do caso de transtorno bipolar. Os estabilizadores não costumam causar dependência. Mas o que acontece? O que é melhor? O que é menos ruim? Uma pessoa criando toda a sorte de natureza. Às vezes uma pessoa num grau, no estado de euforia acentuado, fica sem dormir por noites a fio, requer uma internação. Então não é fácil lidar com isso. E uma pessoa arrumando encrenca o tempo todo dentro de casa, porque nessa altura ela também não trabalha mais. Né? Ou se vai daqui até ali, enfim, esse exagero, essa falta de controle constante. Isso é muito complicado. Né? Isso é muito complicado e, portanto, precisa desse tratamento. É muito difícil, eu diria que, na minha experiência, eu não tenho nenhum relato de um caso de transtorno bipolar grave que tenha resolvido só com psicoterapia. Tem que fazer o tratamento combinado. Tem que fazer o tratamento combinado para a pessoa começar a perceber como que ela é. Como é que é viver em equilíbrio? Combinado se fala terapia e medicamento. Um
portador de esquizofrenia com histórico de transtorno bipolar que foi demitido sem justa causa deverá ser reintegrado ao emprego. Confira na matéria. O reclamante trabalhou na padaria dos supermercados Walmart, em Pelotas, por aproximadamente 9 meses. Depois de um afastamento de 1 mês devido a um surto psicótico, foi demitido ao retornar ao trabalho. Depois disso, ingressou com ação, pedindo reintegração ao emprego e o pagamento dos salários referentes ao tempo de afastamento. A primeira vara do trabalho de Pelotas julgou favoravelmente ao empregado e a empresa recorreu ao TRT do Rio Grande do Sul. A decisão da terceira turma do TRT do Rio Grande do Sul confirmou a sentença de primeiro grau. Para os magistrados, a condição especial do autor da ação não permitiria a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. O procedimento correto seria o encaminhamento do reclamante para o benefício previdenciário. A empresa recorreu novamente, desta vez para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E os ministros da terceira turma do TST também confirmaram a decisão. O juiz convocado, que foi relator do acórdão no TRT gaúcho, explica como a empresa deveria ter agido neste caso. O histórico do trabalhador mostra que a doença era pré-existente e que continuaria a existir. Então, na verdade, a empresa não poderia despedi-lo por várias razões. Uma, primeira, que é uma despedida discriminatória, ela sabe. Segundo, ela deveria encaminhá-lo a um benefício previdenciário, suspender o contrato, encaminhá-lo à Previdência Social para que ele pudesse receber um auxílio-doença e seguir no tratamento e, se possível, buscar, quem sabe, então, uma aposentadoria por invalidez. E terceiro também porque existem uma série de normas jurídicas que protegem contra esse tipo de despedida. Não há o direito à reintegração no emprego e não há o direito à estabilidade no emprego, mas a proteção contra a despedida, ou seja, no mínimo, a Convenção 159, a Lei 9.029, veda despedidas discriminatórias, no mínimo encaminhar esse trabalhador para que ele possa fazer o seu tratamento de saúde.